compreensão, com a sua atenção. Como sempre falamos, é um desafio muitas das vezes estarmos aqui, mas teremos outro desafio para entender a palavra de Deus. Por isso, contamos com a atenção de todos vocês. Nós já falamos sobre as igrejas, algumas igrejas da Ásia, como a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e hoje a igreja de Filadélfia. Filadélfia, que seu nome significa amor fraternal. Filadélfia significa amor fraternal. Sua localização ficava, irmãos, em uma região vulcânica. Com isso, a cidade sofria constantemente de terremotos. Filadélfia era conhecida como a Porta do Oriente, por estar situada em uma rota comercial e postal que ligava Roma às regiões orientais. E no século I abriu-se uma igreja nessa cidade, uma igreja cristã. Iniciou-se ali uma obra, igreja essa para pregar a palavra, igreja essa para ensinar o povo concernente ao reino de Deus, igreja essa para salvar vidas, libertar cativos, igreja essa para edificar os salvos, firmando os passos dos mesmos, igreja essa para incentivar o povo a orar, a buscarem a Deus. E lá começou em Filadélfia uma igreja do Senhor Jesus Cristo. E como era esta igreja, depois de um tempo, pastor? Essa igreja era uma igreja pequena, irmãos. Quando o Senhor Jesus falou, quando João falou nessa carta, essa igreja tinha uma condição material e econômica muito pouca. Era uma igreja frágil materialmente, e era uma igreja de números, uma igreja pouca. Os estudos históricos apontam que a igreja ela era formada por pessoas que eram simples, trabalhadores que eram pobres e muitos escravos. Então, quando falava a igreja da cidade de Filadélfia, ninguém pensava como pensava da igreja de Sardes, uma igreja poderosa, uma igreja que tinha fama. Era uma igreja de pessoas que eram simples, pessoas que eram humildes, na sua maioria pessoas que eram escravos. Então era uma igreja que era pouca e a sua condição material era, irmãos, pouca. Nós vamos ver que um dia de domingo, João estava na ilha de Pátimo e ouviu-se uma voz e uma manifestação do Senhor Jesus. Quando disse para ele: João, escreve uma carta aí, manda para uma das igrejas, chamada Filadélfia. Escreve essa carta e manda para esta igreja, João. E João poderia dizer: o que eu vou dizer? O que eu vou escrever, Senhor? Aí o Senhor Jesus diz para ele, no versículo de número 7: e é o anjo da igreja que está em Filadélfia. João começou a escrever aquela carta, como das outras cartas, que direcionava ao anjo, ao mensageiro, ao líder, ao pastor da igreja. Com isso, corroborando a autoridade, a responsabilidade do líder da congregação. E o que o Senhor Jesus falou para João além disso? O texto vai dizer que o Senhor Jesus vai se apresentar para aquela igreja simples, humilde, pobre, em um número reduzido de membros. Ele vai dizer assim, se apresentar desta forma: quem está dizendo aqui, igreja, é aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro, é aquele que tem as chaves de Davi.
A apresentação de Jesus para aquela igreja foi desta forma. Diferente das outras igrejas, da apresentação para as outras igrejas, Jesus agora vai se apresentar desta forma. Quem está dizendo aqui é aquele que é santo, que significa aquele que é separado do pecado, João. Aquele que é puro, aquele que é perfeito. Jesus se apresenta para a sua igreja dizendo: quem está falando aqui é quem não tem pecado. Quem está falando aqui é quem é puro. Quem está dizendo para a minha igreja é aquele que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele vai também se apresentar dizendo outra coisa: eu sou, além de santo, eu sou verdadeiro. Verdadeiro significa que ele é a própria verdade. Que em Jesus, ou que Jesus não mente. Jesus não engana ninguém, nunca enganou e nunca vai enganar. Que Jesus não ilude, que Jesus não lesa ninguém, irmãos. Ele é santo e ele é a própria verdade. Quando Jesus falar algo, pode acreditar que é verdade, porque Jesus é verdadeiro e cumpre com o que ele diz. Mas ele, além de dizer, quem está dizendo aqui é aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro, ele vai dizer, é aquele que tem a chave de Davi, que significa autoridade real e soberana. Quando ele diz assim, irmãos, aquele que tem a chave de Davi, isso, chave de Davi, simboliza um controle do reino. Como se ele dissesse, quem está falando aqui é quem tem a chave, é quem controla o reino de Deus. Jesus, ele tem um controle total sobre oportunidades, caminhos e destinos. Eu fico maravilhado quando eu leio, quando eu medito, quando eu estudo estas cartas, irmãos, falando, e quando Jesus se apresenta, quando ele manifesta, quando ele diz quem ele é para o seu povo e para a sua igreja, trazendo para nós essa confiança, trazendo para nós essa segurança, que o Jesus a quem você entregou a sua vida, o Jesus no qual falou que ele, se você confiasse, que se você se entregasse, ele haveria de te levar para o céu, ele haveria de nos dar um corpo glorificado, ele haveria de perdoar os nossos pecados, ele haveria de transformar a nossa vida, ele haveria de nos abençoar, de nos proteger, de cuidar de nós. Eu fico alegre porque quando Jesus fala isso, Jesus ele garante, ele cumpre, porque como ele falou, eu nunca menti, eu sou verdadeiro, e o que eu prometo eu cumpro, o que eu prometo eu garanto. Se eu disse que eu salvo é porque eu salvarei, se eu disse que eu liberto é porque eu liberto, se eu disse que eu abençoo, eu tenho poder para abençoar o meu povo. Aí ele vai dizendo no versículo 7, falando sobre a sua apresentação: eu sou o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Aí ele vai dizer assim: o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu tenho a chave, ele dizendo, a chave de Davi. E quando eu abro a porta, ninguém pode fechar. E quando eu fecho a porta, ninguém pode abrir. Isso ele está falando de uma autonomia que ele tem. E eu fiquei pensando, porque ele tendo essa autonomia, ele pode fechar. Pois ele diz, quando eu fecho, ninguém pode abrir. Fechar, porque ele pode fechar. Jesus está dizendo, eu tenho autonomia para fechar, eu tenho autonomia para cerrar, eu tenho autonomia para vedar, eu tenho autonomia para tapar,
Ele está dizendo para a igreja a autonomia que ele tem. E quando assim ele fala essa expressão, ninguém abre, ninguém é um pronome indefinitivo, levando para o mundo espiritual. Quando ele falou assim, olha, e quando eu fecho uma porta, ninguém pode abrir, levando para o mundo espiritual, ele estava dizendo, olha, quando eu fecho uma porta, não tem anjo que abra. Quando eu fecho, não tem arcanjo, não tem serafim, não tem querubins que possa abrir a porta que eu fecho. Então, irmãos, não adianta, se Jesus fechar uma porta, não adianta pedir para anjo, não adianta clamar para seres celestiais, porque nenhum deles consegue. Nenhum deles tem autonomia, tem autoridade para fazer aquilo que Jesus não quer que faça. Só que no mundo espiritual não só existe anjos. Quando ele falou assim, olha, quando eu fecho, ninguém abre, ele quis dizer dos anjos nos céus, mas ele também quis dizer que quando eu fecho, ele quis dizer também, não tem principados que abrem. Não tem potestades que possa abrir, não tem hostes malignas que venham abrir, não tem império das trevas, não tem força satânica, nem mesmo o diabo pode abrir aquilo que eu fechei. Então não adianta. Porta que Jesus fecha, ele está falando, não adianta fazer mandinga, não adianta fazer macumba, não adianta fazer qualquer outro sacrifício para que principados e potestades venham agir. Eu me deparei há um tempo recente, com alguém que estava desviado do Evangelho. E conversando com aquela mulher, ela me disse que ela estava na igreja e passando por dificuldade, as portas estavam fechadas. Sabe o que ela fez? Ela saiu da igreja, procurou um centro de umbanda e fez trabalho para que as portas se abrissem para ela. O que eu estou falando aqui não está longe da nossa realidade. Tem pessoas que têm uma porta fechada, que Jesus fechou a porta para ela, e ela procura recursos em outras religiões. Ela começa a buscar outros meios para que a porta se abra. Só que ela viu que acima de principados e de potestade está o Senhor Jesus, que quando fecha a porta não tem mandinga, não tem demônio, não tem hostes malignas que possa desfazer o que Jesus faz. Quem desfaz o que o maligno faz é Jesus. 1 de João 3,8 diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus desfaz, mas o maligno não desfaz as obras de Jesus. Ela, em vez de procurar, de se humilhar a Deus e buscar a Deus, ela foi buscar outros meios para que a porta se abrisse. Mas como Jesus falou, eu tenho a chave de Davi, quando eu fecho uma porta, não tem ninguém que abra no mundo espiritual. Só que ele vai dizer também no versículo 7, ele vai falar que ele abre e que ninguém fecha. Ele vai falar para a igreja, olha, eu tenho o poder de fechar e que ninguém abrir, só que eu tenho o poder de abrir também para que ninguém feche. E quando ele falou, eu abro, ou dou acesso, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abro, que dou acesso, que libero, que dou passagem, que destranco, que desbloqueio, e quando eu faço isso, não há ninguém que possa fechar. Ele estava dizendo, no mundo físico agora, nós falamos no mundo espiritual, agora no mundo físico ele estava falando, olha, quando eu abro a porta para alguém, não existe no mundo físico reis para fechar,
Não existe governantes nessa terra para fechar. Não existe magistrados, líderes, chefes. Não existe mandatários, comandantes, patriarcas. Não existe caciques que pode fechar uma porta que eu abri para alguém. Se ninguém pode fechar uma porta que ele abre, no mundo espiritual ele também está dizendo, ninguém pode fechar uma porta que eu abri. Mateus, e por que isso, Jesus? Mateus 28, 18, ele vai falar assim, porque todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele falou, eu tenho todo o poder nos céus, seres celestiais, na terra, autoridades humanas na terra. Ele estava dizendo, eu tenho autonomia para fechar e ninguém abrir, e eu tenho autonomia para abrir e para ninguém fechar. No céu e na terra não há autonomia maior do que a de Jesus, irmãos. Jesus é a autoridade máxima sobre toda a criação. Então, como é bom crer nele, como é bom servir a ele, como é bom viver para agradar esse Jesus, porque ele, ao olhar para alguém que o agrada, alguém que chama a sua atenção, alguém que faz coisas ou tem atitudes que venha agradar ao Senhor, ele pode olhar para alguém e falar assim, olha, eu vou abrir uma porta para você hoje, eu vou abrir e dar oportunidades para você hoje, eu vou dar acessos para você. E quando ele falar isso, e quando ele dizer isso, nós devemos celebrar e nos alegrar, porque se Jesus dizer isso para você um dia, você se alegre e celebre, porque não vai ter ninguém no mundo espiritual e nem no mundo físico que poderá se opor, que poderá fechar, que poderá bloquear a porta que Jesus abriu. O versículo 8, ele está falando para a igreja de Filadélfia. Ele vai dizer, conheço as tuas obras. Aquela igreja trabalhava, servia, adorava, cultuava, mesmo com muitas dificuldades e oposições, como foi cantado aqui pelo grupo de louvor. Eles adoravam mesmo tendo muitas dificuldades. Eles serviam ao Senhor mesmo tendo muita oposição em Filadélfia. Isso vai mostrar o que Jesus é aquele que tudo vê. Ele vê o teu esforço, ele vê a tua fidelidade, ele vê as tuas lágrimas, ele vê a tua perseverança, ele contempla tudo que os seus servos passam aqui na terra. Jesus é diferente de todos os senhores, por isso vale a pena trabalhar e buscar a Jesus, porque nada que fazemos para ele é em vão. Tudo ele vê. Aí ele vai agora dizer para a igreja de Filadélfia. Vocês se lembram que a igreja, que era formada de pessoas trabalhadoras, pessoas simples, pessoas escravas, e agora ele vai dizer para a igreja, se apresenta dizendo, eu sou santo, verdadeiro, tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. E agora ele vai dizer para a igreja, eis que diante de ti pus uma porta. Aí ele vai dizer para a igreja agora de Filadélfia, olha, vocês que são simples, humildes, trabalhadores, que têm dedicado a mim, que têm me servido, eu estou dizendo que eu pus uma porta diante de vocês. Coloquei uma porta e essa porta está o que? Fechada? Ele diz, não, a porta está aberta. Porta da Bíblia tem um significado, um simbolismo de acesso, de oportunidade. E como se ele dissesse, olha, eu, igreja de Filadélfia, eu conheço vocês, sei de tudo que vocês estão passando nessa cidade. Eu quero dizer para vocês que eu, que tenho a chave de Davi, abri a porta para vocês e ninguém pode
pode fechar essa porta que eu abri para você. Que porta seria essa? Para quê, Jesus? Porta essa para me servir, porta essa para crescer, porta essa para me conhecer, porta essa para desfrutar, porta essa para realizar, porta essa para evangelizar. Ele estava dizendo: eu pus uma porta diante de vocês, no qual ninguém pode fechar. E um detalhe que eu fiquei relendo esse texto, eu notei que ele falou assim: olha, a porta que eu coloquei está adiante de vocês. Ele não diz: eu coloquei uma porta que está atrás de vocês, ou que está do lado de vocês, mas está adiante, está na frente de vocês. Significa o que, irmão? Se fosse atrás, o foco seria retrocesso ou arrependimento. Só que a porta não estava atrás, então o foco era progresso. A porta estava na frente, o foco era progresso, era destino. A porta estava aberta, estava adiante. E o que nós precisamos fazer quando o Senhor abre uma porta adiante? Nós precisamos se movimentar. Nós precisamos acessar. Nós precisamos entrar pelas portas que o Senhor abre para as nossas vidas. E essa porta que Ele colocou adiante é para quê, pastor? É para melhorar, é para crescimento, é para avanço, é para progresso, é para desfrutar, é para tomar posse. Portas que Ele coloca adiante de nós, como a igreja de Filadélfia. O Senhor espera com que eu e com que você entramos nesta porta. Venhamos nos movimentar, venhamos acreditar, venhamos ter fé e venhamos ter acesso. Porque não adianta Ele abrir a porta e nós ficarmos paralisados, ficarmos neutralizados, ficarmos inativos. Jesus abre a porta e coloca diante de nós, e espera com que quem crê, espera com quem toma posse, espera com quem acredite, acesse as portas no qual Ele abre. E Ele abriu a porta para a igreja de Filadélfia. Aleluia. Existem portas que é Deus quem abre e não é a força humana. Esse texto, essa carta vai nos mostrar que tem porta, irmão. Só quem pode abrir é Deus, e não é ninguém, e não é a força humana que vai abrir. Nós vamos ver que no versículo 8 ele diz assim: ninguém pode fechar. O Senhor estava dizendo para a igreja de Filadélfia: acredite, confie, que eu que tenho poder, autonomia para abrir as portas para o meu povo, eu tenho poder para impedir com que ninguém pode fechar. Em Jó, no capítulo 9, nós estudamos que Jó falou que conhecia Deus, sabia do poder de Deus, mas ele ficou a pensar, ele tinha medo de que as coisas para ele ainda piorassem mais do que já estavam difíceis. Estava sem confiança, estava sem segurança. E às vezes muitos cristãos ficam assim, com medo. Às vezes surgem oportunidades, às vezes Deus abre portas, às vezes Deus dá acessos, às vezes Deus dá oportunidades, e as pessoas têm até a atitude, a ação de acessar, de entrar pela porta, mas já entram com a desconfiança de que a porta se feche no dia seguinte. E Jesus está falando isso para nos trazer confiança e segurança, dizendo: olha, acesse, mas acesse com confiança, porque a porta que eu abro não tem cacique que fecha,
Não tem principado que tranca. Quando eu abro, ninguém pode fechar. Quando Deus abre, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma força espiritual pode impedir as portas que Deus abre. Só que qual é o motivo para que o Senhor se apresente para aquela igreja de Filadélfia com esta palavra, com esta apresentação, dizendo que Ele colocou portas adiante que ninguém poderia fechar? Qual é o motivo? É o versículo 8, ele vai dizer: porque vocês, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o que Jesus olhou do céu para aquela igreja simples, de membros pobres, de escravos, e disse: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta no qual ninguém pode fechar. Por quê? Porque vocês, tendo pouca força. Essa pouca força significa, não era uma igreja influente, não era uma igreja rica, não era uma igreja numerosa, era uma igreja que tinha pouca força, mas mesmo assim aquela igreja servia e temia ao Senhor naquela cidade. Isso vai nos mostrar que Deus não precisa de força humana para abrir porta para o seu povo. Deus não necessita de influência humana para abrir porta para o seu povo. Aquela igreja que era simples, que era pobre, Jesus falou: eu vou abrir a porta, mesmo sabendo que vocês não têm condições, mesmo sabendo que ninguém aí ajuda vocês. Eu aqui do céu sou por vocês. Eu aqui do céu vou abrir a porta sem a ajuda de ninguém aí da terra. Aleluia. E o que Ele espera de nós, pastor, para abrir as portas para a nossa vida, como foi para a igreja de Filadélfia, é que tenhamos força? Não. O que Ele espera é isso, como Ele falou no versículo 8: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Significa que aquela igreja que era simples, humilde, eles guardavam a palavra de Jesus. Quer dizer, se esforçavam para obedecer. Quando eles ouviam o que estava nas Escrituras, eles recebiam e esforçavam para fazer o que a palavra dizia. Olha o que Jesus falou: vocês guardam a minha palavra, vocês se esforçam para me obedecer, vocês se esforçam para se enquadrar, mesmo sendo igreja pequena em número, sendo simples, mas vocês têm algo que chama a minha atenção. Não pode chamar a atenção do povo, da sociedade, por ser pequeno e ser simples, mas chama a minha atenção aqui no céu. Vocês são igreja, é um povo que se esforça para me obedecer, para guardar a minha palavra. E ao fazer isso, sabe o que acontecia com eles na cidade, irmãos? Se eles agradavam a Jesus, eles desagradavam muitos em Filadélfia. Eles passavam a ser perseguidos, eles passavam a ser odiados, eles passavam a ser rejeitados e desvalorizados. Parece que eu estou falando com a igreja. O texto fala da igreja de Filadélfia há 2000 anos atrás, mas parece que é para os dias de hoje, para aqueles que se esforçam para guardar a palavra de Jesus e que não negam o nome dele, são confundidos, são mal interpretados, são desvalorizados, por muitos são odiados. Os tempos são diferentes, mas muitas coisas são as mesmas, irmãos. E como em Filadélfia tinha pessoas que passavam por tudo isso, porque guardavam a palavra e não negavam o nome de Jesus, aqui também no tempo presente existe pessoas assim, pessoas que se esforçam para obedecer a Deus, pessoas que se esforçam para enquadrar a vida com as Escrituras, pessoas que não negam o nome de Jesus, aonde quer que vai fala: eu sou um servo de Deus,
Eu sou uma serva do Senhor. Eu não me envergonho da minha identidade. Eu sou crente sim. Fala no meio da parentela, fala no meio dos colegas de trabalho, fala no meio da sociedade. Aonde ele vai, aonde ela está, ela não nega a sua identidade. Ela fala: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Como a igreja de Filadélfia. E por isso Jesus falou: olha, eu pus a porta aberta, porque vocês se esforçam para guardar a minha palavra e vocês não negam o meu nome nesta cidade. Aleluia. Isso vai nos mostrar que a abertura de portas para as nossas vidas não depende da nossa força, depende da nossa fidelidade ao nosso Deus. Que é porta aberta, não fica preocupado com a tua força, não. O que eu me preocupo, pastor? Se preocupa com a tua lealdade, a tua fidelidade ao teu Deus. Porque esse texto está nos mostrando que Ele é o Deus que abre portas para os que são fiéis. Aí nós vamos ver que além do maligno lutar contra a igreja em Filadélfia, existia também outros que estavam lutando contra a igreja. E quem seria esses? O Senhor Jesus vai dizer no versículo de número 9. Ele vai dizer assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Naquela cidade existiam alguns religiosos, judeus, que se diziam judeus, que desvalorizavam os que eram crentes. Eles diziam: Deus não está, Deus é tão grande, Deus não vai estar nessa igreja pequena. Esses falsos judeus que diziam ser o povo de Deus naquela época, diziam para os cristãos: esses crentes pobres não têm a presença do dono do ouro e da prata. Esses que estavam na sinagoga, que se diziam judeus religiosos, eles diziam para os crentes de Filadélfia: vocês não são salvos coisa nenhuma, vocês estão servindo a Deus à toa, porque Deus, além de não estar com vocês, Deus não salvou vocês, vocês estão condenados. Quando os crentes em Filadélfia ousavam fazer um culto na praça, na rua, na esquina, anunciar o evangelho, apareciam os da sinagoga, os judeus dizendo: não escute esses crentes, não ouça esses cristãos, eles não têm autonomia, eles não têm autoridade para falar a palavra de Deus, pois Deus não está com eles. Com isso, irmãos, os irmãos de Filadélfia eram desprezados, desdenhados. Os irmãos de Filadélfia eram ridicularizados pelos religiosos da época. Os irmãos de Filadélfia eram menosprezados pelos judeus da época. Eles tentavam a todo custo desvalorizar, desprezar, tirar toda a autonomia e autoridade dos cristãos daquela época, naquela cidade. Daí veio o Senhor Jesus falando para eles: eu farei com que venha e adore prostrado aos teus pés. Olha o que Jesus está dizendo: esses religiosos estão se opondo a vocês, mas eu, Senhor Jesus, estou dizendo: eu vou fazer com que eles venham e adorem prostrado aos pés de vocês, igreja de Filadélfia. O que isso significa, Jesus? Significa que eles deveriam adorar a igreja? Não. O Senhor Jesus estava querendo dizer: eu vou fazer algo para que eles reconheçam que vocês são o povo de Deus. Eu vou manifestar, eu vou demonstrar que eu estou com vocês e não estou com eles. Isso aqui vai nos mostrar algo, irmãos.
Como o Senhor Jesus falou para a igreja de Filadélfia, Ele está falando conosco. Com você que é desprezado, com você que sofre ridicularização por conta da sua fé, da sua dedicação ao Senhor. O Senhor está falando: eu vou criar oportunidades para quem faz isso ao teu respeito, para que eles reconheçam que eu estou na sua vida, de que eu te chamei e que te separei, de que eu te dei autoridade para falar em meu nome, de que eu te concedi o meu Espírito Santo. Eu vou manifestar isso publicamente para que eles saibam que eu estou na sua vida. Além de perseguir os cristãos, eles odiavam a igreja, eles odiavam os crentes. E coisa difícil é você ser odiado pela sua fé, você ser odiado porque quer agradar a Deus, você ser odiado porque quer guardar a palavra da verdade, você ser odiado porque não nega o nome do teu Senhor pelos religiosos. Então aquela igreja, aquele povo, aqueles irmãos, eles sofriam por conta disso. Até que o Senhor Jesus falou assim para aquela igreja que era odiada naquela cidade: saiba que se eles odeiam vocês, saiba que eu amo vocês. Ele vai dizer no versículo 9, no final, que ele amava aquela igreja. Para uma igreja que era odiada, perseguida e desprezada, ela estava ouvindo a voz do seu Senhor dizendo que o amava, como se dissesse: eles odeiam vocês por minha causa, mas eu sou Deus que amo vocês. Se eles desdenham de vocês, saiba que eu valorizo a pessoa de vocês. Saibam que se eles torcem e querem o mal de vocês, fiquem sabendo que o Deus da igreja, que o Senhor de todos, quer o bem para a vida de vocês. Então Jesus estava se manifestando para aquela igreja, dizendo: se tem quem odeia vocês, tem também quem ame vocês. Se tem quem o despreze, tem também quem o valorize. Então, irmãos, sempre na vida do crente você vai ter esses dois pontos. Como Paulo, que chegava em determinadas cidades, pregava o evangelho, era apedrejado, era ameaçado, era preso, odiado por alguns, mas por outros era amado, era valorizado. Sempre você terá dois públicos nessa vida com Jesus: aqueles que te amarão, aqueles que te valorizarão, aqueles que vão apreciar, mas aqueles que vão te perseguir e te odiar. Mas continue fiel, continue servindo, porque vale a pena agradar ao nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer assim, olha, no versículo de número 10, aqui ele vai revelar como ele age com aqueles que guardam a sua palavra. Ele vai dizer assim: olha, vai vir um tempo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. O Senhor Jesus está falando: porque vocês estão guardando a minha palavra, eu também vou guardar vocês. Ou seja, o texto está apontando que no mundo, que sobre os habitantes da terra viria uma provação, viria uma tentação, viria uma tribulação que alcançaria todos os habitantes da terra. Aí o Senhor Jesus falou: porém, os que se esforçam para guardar a minha palavra e que não negam o meu nome, eu vou guardar deste perigo, desta tentação,
desta tribulação, desta provação que há de vir sobre toda a terra. Isso aqui vai revelar como Deus age com quem guarda a sua palavra. Quem guarda a palavra de Deus é guardado por Ele. O texto está dizendo que quem guarda a palavra de Deus é guardado por Ele mediante as tribulações. É algo recíproco. Se você guarda, se esforça para guardar a palavra de Deus, Deus está dizendo: fique tranquilo, porque eu vou te guardar neste mundo de tribulação, neste mundo de tentação, neste mundo de provação. Eu guardarei também a sua vida. Isso vai nos ensinar, irmãos, que a fidelidade de hoje é a proteção de amanhã. Você se esforça para obedecer hoje, e o Senhor guardará você no dia de amanhã. Aí ele vai dizer no versículo 11 que precisamos vencer essa luta que temos constantemente, irmãos, contra o nosso próprio eu, contra o mundo e contra o inimigo. Nós estamos em lutas, em batalhas diariamente e constantes para vencer o eu, o mundo e o diabo. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim: olha, ao que vencer? Ele diz no verso 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ele está falando: olha, essa luta constante que vocês têm, a igreja de Filadélfia, vocês têm que combater, vocês têm que lutar, vocês não podem desistir de lutar contra si mesmo, o mundo e o maligno. Por quê? Porque eu a qualquer momento estou voltando para buscar vocês. E essa vinda será, como ele diz, esta vinda será sem demora. Ele afirmou que ele viria. Não disse o dia e nem a hora, mas ele confirma que ele voltaria para buscar a sua igreja. E qual é a sua recomendação, Senhor Jesus? Aí ele vai dizer assim: ó, guarda o que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa. Como se houvesse alguém que está lutando para tomar algo da igreja. Irmãos, é por isso que não é fácil. Satanás luta constantemente contra você, contra aquilo que Deus te deu. Ele luta, ele quer tirar, ele quer roubar. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. E ele diz: guarda, protege o que você recebeu de mim. Guarda e protege aquilo que eu te concedi. Porque o inimigo está querendo tomar de você. O inimigo está querendo roubar a sua fé, a comunhão comigo. O inimigo está querendo roubar a minha presença na sua vida, a sua salvação. O inimigo está querendo tirar a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu temor, o seu ministério. Guarda o que você tem. O inimigo está querendo roubar a unção que eu te dei, a sabedoria que eu te concedi, a reputação no qual eu te confiei. Guarda o que você tem, porque o adversário está querendo tirar. E nós precisamos atentar para isso, irmãos, para guardar aquilo que o Senhor nos conferiu, para proteger, porque o inimigo está trabalhando para tirar, como aquela igreja de Filadélfia. O inimigo poderia deixar aqueles irmãos falar: são simples, uma igreja pequena, vamos deixar eles de mão, eles são fiéis. Não, o inimigo não desistiu, não desistia de tentar e de tirar o que os irmãos tinham. É com você, é conosco. Por isso que nós não podemos deixar de orar,
Por isso que você não pode deixar de jejuar. Por isso que você não pode deixar de congregar. Por isso que você não pode deixar de buscar, como foi dito pela irmã Rosa. Porque, irmãos, o inimigo luta constantemente para te afastar do seu Deus e Senhor, para arrancar de você aquilo que Deus te deu, para tirar aquilo que Deus te confiou. O inimigo luta e tenta constantemente para tirar isso da sua vida. E a ordem do Senhor Jesus, como foi para Filadélfia e para você hoje: guarde o que você tem, guarde o que eu te confiei, guarde aquilo que eu te concedi, vigie para que o inimigo não tire, não roube o que eu te dei. E nós precisamos estar atentos para isso. Aí ele vai falar para promessas para a igreja de Filadélfia. Preste atenção, irmãos, que até aqui não tem uma repreensão, uma correção sequer para a igreja de Filadélfia. Como teve para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Éfeso, para a igreja de Filadélfia, não tem uma correção sequer. O Senhor não aponta um erro, um pecado, não fala de um erro que tinha na igreja. Ele só fala, elogia, reconhece e promete. Aí ele vai falar de promessas para esse povo. O versículo 12 ele diz assim: que para os que vencessem, para que os que continuassem daquela forma firme, ele diz assim: ao que vencer, eu farei primeiro coluna no templo do meu Deus, segundo, e dele nunca sairá, terceiro, sobre ele colocarei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, quarto, quinto, ele vai falar o meu novo nome. Eu fiquei observando todas as outras igrejas, e a igreja que tem mais promessa do Senhor Jesus era a igreja de Filadélfia. Essa, vocês podem analisar entre todas, a que tem mais promessa do Senhor Jesus é esta igreja de Filadélfia. Esta igreja que era fiel, que superava os obstáculos e dificuldades para agradar e servir a Deus, como se Ele quisesse nos mostrar: se você passa por muitas dificuldades, se você tem um grau de obstáculo para me servir, e você vence, e você me agrada, fique sabendo que eu tenho mais promessas para cumprir na sua vida. Fique sabendo que eu farei coisas maiores e grandes na sua vida. Você se esforce para ser fiel e leal, e eu prometo coisas maiores para você. Ele vai dizer: farei coluna no templo do meu Deus. Isso fala de quê? Isso fala de firmeza, de estabilidade, de permanência. Ele falou: olha, filhos, continue do jeito que vocês estão, porque eu vou fazer de vocês coluna no templo do meu Deus. Como se ele dissesse: hoje vocês podem sofrer instabilidade, inconstância, oscilação, mas vai chegar um tempo que tudo isso vai acabar. Quando Jesus voltar, Jesus vai nos dar um corpo glorificado, e essa guerra que temos contra a nossa carne, contra o nosso eu, vai acabar, porque nós receberemos um corpo glorificado, corpo esse que não vai mais morrer, e corpo esse que será incorruptível, não vai mais pecar. Essa instabilidade vai acabar. Ele diz que dele, versículo 12, ainda nunca sairá. Isso fala de segurança espiritual, de permanência com Deus. Nunca haverá mais afastamento. Entenda, irmãos, é por isso que o inimigo sabe, é por isso que o inimigo luta, é por isso que ele conseguiu tirar muitos que outrora estavam conosco, servindo a Deus, na presença de Deus, e hoje já não estão mais. E o inimigo continua tentando isso contra você, lutando para te tirar da igreja, lutando para te afastar de Deus, com tantas coisas que ele usa, com tentações, com tantos laços que ele promove, tentando
sabe que ele tem que lutar para te tirar da presença de Deus enquanto você está vivo, porque quando Jesus voltar e você ser arrebatado, ele sabe que não terá mais condições de te afastar de Deus, porque você estará com seu Deus para todo sempre. Você receberá um corpo glorificado e não adiantará mais ele te tentar, porque o corpo será incorruptível. É por isso que ele insiste, é por isso que ele persiste, é por isso que ele tenta a todo custo te tirar da presença de Deus. Porque enquanto ele ainda pode, enquanto você tem vida, ele vai fazer de tudo, irmãos. É por isso que você precisa se esforçar cada vez mais, lutar para continuar buscando a Deus, chorar aos pés dele, clamar, vigiar o tempo todo e dizer: eu não vou ceder, eu não vou abrir mão, eu não vou dar lugar para o inimigo, eu vou continuar como a igreja de Filadélfia, firme na presença do Senhor. Aí o Senhor vai falar assim, outra promessa ainda no versículo 12: escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aqui fala de pertencimento, identidade espiritual. Aquela igreja de Filadélfia, quando passava na cidade, os religiosos, os judeus, apontavam e diziam: eles não têm Deus, Deus não está com esse povo de condição financeira pouca, Deus não habita neles, eles não têm o Espírito Santo. Eles afirmavam isso nas ruas, na igreja lá em Filadélfia. Aí o Senhor Jesus falou assim: olha, quando isso acontecer, eu vou colocar sobre eles visivelmente o nome de meu Deus. Como se dissesse: todo mundo vai ver que vocês pertencem a Deus. Não haverá mais questionamento, não haverá mais apontamento. Ninguém vai dizer assim que não pertence a Deus, porque quando olhar para você, vai ver escrito em você o nome de Jeová, o nome de Deus na sua vida. Aí o Senhor Jesus vai falar de promessas para aquela igreja: o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Está falando da cidade celestial, da cidade eterna. Irmãos, muitas casas em Filadélfia eram rachadas. Se esse templo fosse lá em Filadélfia, provavelmente tinha algumas rachaduras nessas paredes. Na sua casa, provavelmente estavam rachaduras nas paredes, porque era uma cidade que tinha terremotos constantemente. Sacudia a cidade.